Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e estamos começando aqui mais uma semana com aula para os sextos anos aqui no Educa Recife, né? A gente está muito feliz com a sua presença e espera que você participe aqui da aula com a gente, tá certo? Bom, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas da rede, amigos professores, né? A gente fica muito feliz com a participação de vocês aqui e a ideia disso é que a gente consiga, através do aplicativo, trazer essa interatividade, né? Tornar a aula mais dinâmica. Para falar um pouquinho sobre essa interatividade, sobre o manuseio aí do aplicativo, eu vou chamar aqui hoje a convidada de honra, a professora Isabel, que vai estar me ajudando, observando ali o chat e fazendo os comentários dela, as impressões sobre a nossa aula. Tudo bom, professora? Tudo bem, Briane. Olá, alunos e alunas. Eu já estou aqui no chat, dando uma olhadinha, né, aqui participando. Sofia já está dando aqui seu bom dia, não é? Bom dia, Sofia, e a todos que estão aqui presentes. E vamos lá, gente, vamos escrever aí no chat, colocar aí o nome da escola de vocês e também a participação aí com a professora Briane. Vamos lá, Briane? Vamos lá. O sexto ano é uma das turmas que a gente tem mais participativos, né? Então, acorda aí seus coleguinhas para vir assistir a aula com a gente. Billy vai me dar uma ajudinha colocando o QR Code aí na tela. Para quem ainda não tem o aplicativo, você pode direcionar a câmera do seu celular, seja Android ou iOS, ser direcionado para a lojinha, fazer o download do aplicativo e acessar utilizando a sua matrícula e a sua senha, sendo aí a data do seu aniversário, com 8 dígitos, tá bom? A gente te espera aqui. Como eu tinha prometido, né, o professor Pedro estava aqui em uma outra aula, mostrar como é que você faz o acesso no computador, tá? Billy, tu pode deixar grandão a tela aí, por favor? Bom, ó, você vai digitar aí no navegador educarecifeweb.ip.tv e vai aparecer esse mesmo formato aí, ó, que é a mesma entrada do aplicativo no celular, tá? Só que aí você pode acessar pelo próprio computador. Então, se você ainda não baixou no celular e pode acessar através do computador, esse aí seria o endereço. Você vai clicar em Sou Aluno e vai fazer o acesso do mesmo jeito, né? Utilizando aí a sua matrícula como login e a sua senha com a data do seu aniversário com 8 dígitos, tá certo? Então, tá aí como prometido a maneira como você faz para acessar através do computador, tá bom? Hoje, quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Laisa. Eu tô rindo, gente, porque eu sempre trago a Laisa para cá. Ela quer fugir da aula de matemática, mas ela é uma ótima amiga e ajuda aqui a gente a interpretar a aula para vocês aprenderem um pouquinho melhor, tá certo? Como sempre, né, o formato da nossa aula digital possibilita que você assista essa aula nesse momento ao vivo, mas depois dê uma olhadinha lá no celular ou no computador no nosso canal no YouTube. Nosso canal está aí com mais de 9 mil inscritos. A gente fica muito feliz com isso. E lá no canal você pode ver o repositório das aulas, né, gente? Você consegue visualizar aulas anteriores, tá bom? Bom, né? Finalizamos os avisos iniciais, vamos começar a nossa aula e a gente vai dar uma olhadinha de uma outra perspectiva para blocos retangulares, tá certo? A gente vai fazer uma revisão sobre alguns elementos que são importantes e se você tiver dúvida, a professora Isabel já vai estar ali no chat para poder conversar com vocês e trazer aqui para a gente aqui na aula tentar responder, tá certo? Vamos lá, né? A gente já tem no nosso dia a dia o hábito de utilizar esse formato geométrico para várias coisas. Agora aqui mesmo no estúdio eu consigo perceber várias coisas que têm o formato de um bloco retangular. Inclusive ao seu redor, na sua casa, a gente também tem aí a possibilidade de observar ao redor e perceber, né, a maioria das coisas, dos móveis, por exemplo, a não ser os que são mais de design, né, mas a maioria das coisas são feitas nesse formato, né, a própria geladeira tem o formato de um bloco retangular, tá certo? Então a gente começa a perceber que a forma geométrica matemática, ela traz para a gente algumas características, mas até quando a gente visualiza isso no nosso dia a dia, de maneira mais tranquila, a conseguir colocar as coisas de maneira mais acomodada no cantinho da parede, ou então quando a gente vai fazer a organização do nosso ambiente, até a casa mesmo, né? O quarto que a gente está, por exemplo, aqui eu estou no estúdio, ele tem esse formato, tá? Definido matematicamente, a gente tem que blocos retangulares são sólidos geométricos formados por 6 faces retangulares. E aí a gente vai trazer algumas lembranças sobre polígonos, né? Então eu trouxe aqui uma revisão para a gente lembrar de algumas características que trazem essa relação entre os polígonos,
que são formas planas, e sobre os... Agora, a gente está falando de formas geométricas espaciais. Então, a gente vai fazer aí essa relação entre os dois, tá certo? Ó, quando esses retângulos são quadrados, o bloco retangular é chamado de cubo. Como é que é, professora? Se você lembra dessa aula, a gente estava aqui algumas semanas atrás, falamos sobre algumas definições de polígonos e aí a gente percebeu essa relação, ó, para você não esquecer. O retângulo é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos. E é isso. A consequência disso é que a gente vai ter, ó, que os lados opostos vão ter o mesmo tamanho. Mas não significa que todos os lados terão o mesmo tamanho. Ele não fala nada em relação ao comprimento dos lados. Ele diz que para ser retângulo, a gente tem que ter 4 ângulos retos. Então, eu posso ter 4 ângulos retos com todos os lados com a mesma medida, ou eu posso ter esse formato, onde uma das medidas é mais comprida que a outra. Quando essas medidas são todas idênticas, aí a gente está colocando mais uma característica, a gente vai estar falando do quadrado. E aí a gente tem o link, né, gente? Que todo quadrado é um retângulo, porque além de ter todos os lados idênticos, tem todos os ângulos de 90 graus. Então, atende à mesma característica de ser um retângulo. Mas nem todo retângulo vai ser um quadrado, porque para que seja um quadrado, todos os lados têm que ter a mesma medida. E no caso do retângulo, isso não é obrigatório, tá certo? Então, a gente já começa a perceber que a gente tem essa consequência aí, né, de ter lados idênticos e aí chamar de outro nome, tá? Mas dizer que isso aqui é um retângulo também é válido, né? Então, a gente começa a perceber que a gente dá o nome de quadrado para especificar que todos os lados têm a mesma medida, beleza? Vai aí anotando essas coisas que a gente mais na frente vai precisar dessas informações, tá certo? E aí, se a gente tem essa ideia para a forma plana, para a forma espacial vai acontecer do mesmo jeito, né? Os sólidos geométricos formados por 6 faces retangulares, a gente chamou de bloco retangular ou paralelepípedo, né? Ou ainda prisma retangular, né? Mas, aqui a gente observa que se todos os lados forem quadrados, né? Se a gente obtiver que esses lados retangulares forem quadrados, a gente vai ter um cubo, que não deixa de ser um bloco retangular. Porém, por ter essa especificação, todos os lados quadrados, a gente vai dizer que ele é um cubo, para a identificação vir mais rápido, né? Então, a gente já começa a perceber essa relação. Mas aí a volta não é verdadeira. Nem todo bloco retangular vai ser um cubo, tá certo? A gente já começa a perceber aí essa casquinha de banana caso apareça para vocês, tá certo? Como a gente está falando de formas espaciais, a gente vai lembrar aqui quais são as dimensões que a gente pode contemplar, né? Vamos começar a observar aqui os elementos que compõem uma figura geométrica em 3 dimensões. Aqui, quando a gente está observando, ó, eu vou ter o comprimento, né? Essa medição inicial aí, a parte da frente, a gente está medindo. Depois a gente vai ter a largura. Nessa perspectiva que eu coloquei aí na imagem, a gente está chamando de profundidade também, pode ser chamado desse jeito, tá certo? E a gente tem a altura, né? O que faz com que a gente observe essa perspectiva no ambiente espacial mesmo. Quando a gente tem um retângulo, por exemplo, a gente pode fazer isso numa folhinha de papel, né? Numa coisa assim lisinha. Então, a gente tem aí 2 dimensões. Quando a gente tem 3 dimensões, a gente tem formas espaciais que ocupam esse lugar aqui no espaço, tá certo? E aí a gente vai fazer essa revisão também para falar de alguns elementos específicos do bloco retangular, né, dos poliedros, dessa parte de geometria espacial, tá certo? Eu destaquei aí algumas informações. Tem aí em preto, Billy, tu pode deixar grandão, por favor? Valeu. Tem aí em preto, ó, a gente visualizando um tracinho e um pontinho, né? E aí, o que eu posso trabalhar com essa ideia? Vocês lembram o que significam esses elementos? Tudo isso está sendo revisão de aulas anteriores. A gente tem aí, ó, 3 elementos específicos que vão aparecer para que a gente comece a comparar e relacionar a quantidade desses elementos que estão presentes no bloco retangular. Ó, a gente tem a face. Cada face vai ser cada retângulo desse que a gente disse que tinha, né? Então, a gente já viu que são 6 faces. Mais na frente, a gente vai explorar um pouquinho. A gente tem o vértice. O vértice seria cada quina, né? Cada encontro aí desses segmentos, né? A gente vai ter.
E as arestas são justamente essas linhas, né? O encontro de duas faces vai gerar uma aresta. Então, a gente começa a perceber essas relações e esses elementos que aparecem aqui no bloco retangular, tá certo? Como a gente já viu, a gente vai ter 6 faces, né? Uma em cada direção, então, uma em cima e uma embaixo, uma na direita e uma na esquerda, uma na frente e uma atrás. Inclusive, já tivemos uma aula sobre projeções, né, vistas e perspectivas, e que a gente trabalhava com essa ideia de ponto de vista. Qual que era a visualização que a gente tinha a partir do momento que a gente fazia uma rotação por todas essas posições, tá certo? A gente tem 8 vértices, olha, os pontinhos aí agora, que estão sendo sinalizados para vocês em preto, eles estão representando aí os encontros, né? Os encontros de quem? Os encontros das arestas, que agora a gente vai ter 12 arestas no total. Então, veja que a gente vai lembrando de alguns elementos para que a gente consiga entender o comportamento do bloco retangular, tá certo? Depois dessa revisão, foi bem cumprida, né, o comecinho da aula, eu vou passar a palavra à professora Isabel para ela fazer as considerações dela. Nós estamos aqui, Briane, com Sofia, com João, com Evelyn, com Brenda. No início, eles tiveram um probleminha aí na transmissão, mas eu acho que já está tudo bem, né? Creio que eles estão bem atentos e eu estou fazendo aqui algumas perguntas. Eu estou perguntando a eles aqui o que está próximo deles, que tem formato de um cubo, né? E dizendo a eles que respondam, que eu vou falar para a professora Briana o que é que tem em volta deles aí, se não tiver em volta, mas na casa de vocês, que é um cubo. Com certeza eles conseguem achar por aí algum objeto que tem esse formato, né? Uma vez que existe aplicação direta desse tipo de elemento com o nosso dia a dia mesmo, né? Como a gente falou aqui, eu dei um montão de dicas já antes de começar a aula. Então, vamos lá, né? Vamos seguindo por aqui. Ó, a gente falou sobre, olha aí, mais um pedacinho de revisão sobre prismas em aulas anteriores. E o que a gente quer destacar? Que esse bloco retangular, que é um elemento específico que a gente está trabalhando, é um tipo de prisma. Então, a gente tem que o prisma é um tipo de sólido geométrico que tem uma classificação bem abundante, né, bem recheada de informações, mas aí quando a gente vai estudar o bloco retangular, é como se a gente desse ênfase nessa forma que é muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente consegue até perceber, tá certo? Então, a gente consegue agora visualizar essa reação em cadeia, né? A gente tem os sólidos geométricos, deles a gente consegue avaliar os prismas. Dos prismas, a gente consegue verificar um sólido específico, que é o da aula de hoje, que seria o nosso bloco retangular, tá certo? E aí tem um cara, gente, que conseguiu perceber uma relação entre os elementos. E essa relação, ela vale para todos os poliedros regulares, tá certo? Na verdade, todos os poliedros que são convexos. A gente vai ver isso de novo depois, mas tem aula lá no canal que você pode revisar, tá certo? Então, voltando para cá, esse cara, eu sempre vou errar o nome dele, porque a gente não sabe se é Euler ou se é Euler, né? É de outro país, gente. Como é que a gente vai saber a pronúncia certa? Mas ele conseguiu perceber um padrão de comportamento que existe entre os elementos de um poliedro no geral. E aí a gente consegue perceber essa relação aqui, ó, que significa a relação entre a quantidade de vértices, a quantidade de faces e a quantidade de arestas. A relação basicamente diz que a quantidade de vértices mais a quantidade de de faces é igual a aresta mais 2. Então, quando a gente começa a pensar nesse formato, a gente pode tirar a prova disso, né? V mais F igual a A mais 2. Quando a gente começa a relacionar esses elementos e perceber a aplicação disso, funciona para qualquer um. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso bloco retangular, né? No começo, a gente listou aí, ó, 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Será que se a gente colocar as informações, cada uma naquele lugarzinho lá que a gente colocou para a fórmula, vai funcionar? Então, ó, V mais F igual a A mais 2. O vértice vão ser 8 vértices, as faces vão ser 6, as arestas vão ser 12, mais o 2 que tem aqui da relação, certo? Quando a gente substitui, ó, 8 mais 6 vai dar 14 e 12 mais 2 também vai dar 14. É uma maneira da gente comparar se esses elementos estão relacionados de maneira correta através do sólido que a gente está estudando. No caso de hoje, o bloco retangular, tá bom?
Dá uma paradinha aqui. Professora Isabel, tudo certo por aí? Tudo bem. Quem está colocando aqui agora, Briane, é João. Ele está dizendo que já estudou isso antes e é bem fácil. Eu estou dizendo para ele que legal que ele tá, não é, que ele já sabe, vai agora, né, fundamentar mais o que ele já sabia, não é? É muito importante prestar atenção, até mesmo, João, quando tem um conteúdo que a gente já sabe, né? Porque a partir dessa aula de hoje você está fundamentando, ou seja, está efetivando aquilo que você já sabe. Você agora está começando a rever, né? E acredito que vai poder responder uma série de exercícios relacionados a isso. Até com um grau de dificuldade maior, já que você está dizendo que já sabe. Que ótimo, então, né? A ideia, como eu falei no comecinho, era a gente fazer a revisão para começar a explorar um pouquinho mais outros conceitos. A Isabel, ela é inteligente, viu, gente? Já pegou aí o gancho da revisão e dizendo, olha, mais na frente a gente vai aprofundar, né, o nível para que você consiga, através da revisão, lembrar dos elementos e resolver questões mais intensas, vamos dizer assim, daqui para frente, tá certo? Posso continuar por aqui, professora? Pode sim. Vamos lá, então. Ó, a gente tem as faces do bloco retangular como a ideia da visualização. A gente já viu que a quantidade são 6, a gente já viu que a questão da posição também são 6, né? A gente visualizou posições opostas. E aí a gente começa a perceber agora que a gente pode trabalhar com essa ideia de rotação ou com essa ideia de abertura. Então, vê, se a gente está, por exemplo, embalando um presente, olha, eu tenho aí uma caixinha sendo embalada e essa caixinha ela vai precisar, né, ser totalmente coberta. Quando a gente está fazendo isso, a gente nem imagina que a gente está trabalhando de fato com essa ideia matemática. Primeiro que a gente tem que medir o tanto de papel que a gente vai utilizar e segundo que a gente vai ter que fazer a cobertura de todas as faces da caixinha. Então veja que a gente já está estudando matemática sem nem perceber, né, gente? Então, quando a gente começa a perceber isso, ó, vamos supor que a nossa caixinha de presente tem o formato e sem abas, está nesse formatinho aí de bloco retangular e está sem abas, né? Então, a gente não tem aí a necessidade de colocar a partezinha que encaixa dentro dessa caixinha, tá certo? Só para a gente entender de fato o sólido que a gente está trabalhando hoje. E daí, a gente vai ter que cobrir toda essa superfície, né? Para embalar o presente, cobriremos toda a sua superfície, né? Toda a parte de fora. Aí vamos pensar assim, a gente falou sobre formas planas e agora a gente está dando ênfase em uma forma espacial, né? Um tipo de forma que tem 3 dimensões. Porém, quando a gente fala das faces, as faces continuam sendo formas planas, né? Até porque a gente falou que são retângulos. Então, a gente vai trabalhar com essa ideia de superfície, sendo justamente a cobertura de toda a parte plana que tem na parte de fora dessa caixinha, tá certo? Então, a ideia é que a gente comece a perceber quando algumas palavras chamam essa ideia de formas planas e quando a necessidade chama, né, a palavra da questão ou a relação que a gente está tratando, chama a ideia do que cabe dentro dessa caixa, tá bom? Então, já guarda essa informação aí. Aqui a gente tem essa possibilidade, né? A gente tem várias possibilidades para abrir essa caixinha. E aí, abrindo essa caixinha, a região que será coberta pelo papel seria representada nesse formato, né? Uma possibilidade de representação dessa caixinha aberta, tá certo? E aí, esse processo, quero que vocês lembrem dessa palavrinha, né? Esse processo é chamado de planificação. Aqui conseguimos observar a superfície da caixa. Então, uma coisa que é bem atual, inclusive, aconteceu ontem na prova do Enem, a gente teve uma questão que trabalhou com essa ideia de planificação. Veja como é importante. Até lá no ensino médio, a gente tem essa noção de eu tenho um sólido geométrico, mas ele pode ser aberto. E essa abertura vai com que a gente consiga perceber todas as faces de forma planificada, tá certo? Então, a gente já lembra dessa palavrinha, beleza? E aí eu queria que vocês, aí de casa, a gente já fez esse exercício em outro momento, né? A gente está resgatando por causa da trilha também que chama esse conteúdo. Queria que vocês aí de casa dessem uma olhadinha. Eu mapeei aí algumas faces para que vocês comparassem quais que são as faces opostas. Agora que essa caixa está aberta, a intenção é explorar um pouquinho aí do nosso cérebro. Será que você consegue fechar essa caixa e dizer para mim quais são as duplas de faces opostas?
Deixa aí grandão, Billy. Professora Isabel tá ali no chat já, para o pessoal visualizar quais são as faces opostas. Eu vou continuar um pouquinho para dar tempo do pessoal ir respondendo e já já eu volto com o Bel ali para saber se já tem alguma resposta, tá certo? Será que já posso avançar, hein? Seguimos. Ó, a ideia agora é a gente comentar não sobre necessariamente as faces opostas, mas se já tiver resposta, pode, né? Deixei um tempinho para vocês visualizarem aí na tela. Eu vou chamar a professora Isabel, que ela tá ali, ó, digitando muito, então tem bastante interação aí no chat. Diga lá, professora. Tem João que já respondeu aqui, ele colocou AF, DE e EF. João. Vamos ver. Mas Igor chegou contando aqui algumas novidades, dizendo que ontem, né, foi ao circo. Aí eu estou pedindo para ele aqui, que legal, Igor. Lá no circo, o que é que você encontrou que tinha um formato de cubo? Diz aqui para a gente, né? Já que ele teve a oportunidade aí ontem, né, de um passeio legal com a família. Então, a pergunta está de pé. Eu quero dizer para a professora Briane, o que é que você viu lá no circo que tinha formato de cubo? Que é o conteúdo também da aula de hoje. Eu né? particularmente amo circo. Isso. Aí tem Guilherme que chegou aqui também, Briane. Por enquanto, só a resposta de João. AF, DE e EF. Né? E a Andresa está dizendo, hoje eu estou aqui junto com vocês. Bem-vinda, Andresa. Bem-vindo também, Guilherme. Né? Mas vamos responder a questão aí da professora Briane, não é que eu quero falar aqui para ela o que é que vocês estão falando. Igor, que foi ao circo, respondeu, disse que era na mágica, ele disputou. Na mágica ele viu lá alguma coisa relacionada a cubo. Provavelmente aquela mágica da caixa, né? Ou que serra a pessoa, ou que tira alguma coisa lá, onde o mágico guarda lá suas ferramentas, né? Seus utensílios ali para fazer. Minha gente, eu sou apaixonada por circo, né? Então, já me ganhou, hein? Então, eu espero que tenha sido massa o passeio. Mas, voltando para cá, a gente tem aí essa ideia para você conseguir mapear quais são as faces opostas, né? Bilito, deixa grandão, por favor. E aí, gente, a gente já teve uma resposta. Eu acredito que ele repetiu 2 vezes a mesma letra, mas quando você começa a visualizar aí, a gente não vai poder repetir essa letra. Talvez tenha sido aí um errinho de digitação sem querer, né? A gente começa a perceber que se a face está do lado contrário, ela não pode estar coladinha quando a gente abre essa forma, né? Ela não pode estar junto de outra forma na planificação. Então, olha aqui, já tem um gabarito rapidinho para a gente poder fazer. As faces A e C são faces opostas, né? Se a gente fechar essa caixinha, a letra A vai ficar contrária à letra C, tá certo? A próxima seria a letra B e a letra D. Ó. A gente percebe, inclusive, algumas características, né? Tem os mesmos tamanhos, estão na mesma posição, só que a gente não tem isso uma juntinho da outra, né? Cores idênticas aí revelam faces que são opostas umas às outras, tá certo? E as últimas que sobraram foi a E e a F, tá certo? A gente começa a perceber esse tipo de visualização. E é importante essa habilidade ser despertada em vocês a partir de agora do 6º ano, para vocês não encontrarem dificuldades posteriores, né? Até porque a gente vai explorar bastante isso ao longo aí do seu ensino fundamental, tá certo? Então, é importante que você consiga entender inicialmente de maneira mais facinho, né? De maneira mais tranquila, mas que a gente mais na frente vai poder explorar mais esse conteúdo, tá bom? E aí, professora Isabel, eu coloquei aqui o gabarito. Não, por enquanto só foi João, os outros estão aqui falando, né? Alguns estão chegando agora, como a Adna acabou de chegar. Bem-vinda, Adna. Que bom que você chegou, não importa se não foi no início da aula. Aí você depois revê essa aula para você entender esse finalzinho, tá certo? Essa Isabel é maravilhosa, né, minha gente? Para a próxima aula, o que é que eu trouxe aqui pra gente? A gente trabalhar com a ideia de um desafio, né? Vem aqui, gente, essa pilha. Eu já trouxe essa pilha em outro momento. Como eu falei, a gente está trabalhando com a ideia de revisar os conteúdos. E aí, quando você observa essa pilha, a gente pode, de repente, contar a quantidade de peças que eu utilizei para fazer essa pilha aí com Lego. Vocês vão ver que esse Lego é bem grandão na próxima aula, que eu vou trazer ele para cá, tá bom? E aí, quando você observa esse formato, que você consegue visualizar essas dimensões, como que seria o mecanismo da gente conseguir calcular a quantidade de bloquinhos que são utilizados aí para fazer essa pilha? Billy, tu deixa grandão para mim?
A gente falou que existem 3 dimensões para serem consideradas, né? Então, eu vou deixar esse gatilho aí para vocês. Já é mais uma ideia de atividade, né? A gente fez um aqui na aula e agora eu estou deixando uma para vocês para a gente dar início na próxima aula, relacionando aí as 3 dimensões que a gente consegue visualizar nessa pilha e para você verificar uma maneira de resolver, de achar a quantidade de bloquinhos que a gente tem aí, tá certo? Bom, gente, eu vou falar aqui com a professora Isabel rapidinho para a gente fazer as considerações finais e encerrar a nossa aula, tá bom? Diga lá, professora. Briane, um prazer muito grande estar aqui com você, né, na aula de matemática, uma aula maravilhosa. E também muito feliz de ver tantos alunos, né, participando aqui, né, conosco dessa aula. Né, a questão aí de Sofia, de João, de Evelyn, de Brenda, Igor, Guilherme, Andresa, Adna. Minha gente, sejam muito bem-vindos à aula. Eu fico muito feliz porque é a primeira aula da manhã. Isso mostra que vocês têm um grande compromisso, né, com a aprendizagem, com a aula de matemática e com todas as aulas que estão por vir. Né? A Adna, ela coloca, né, que chega atrasada e a gente diz que não importa, gente. O importante é que vocês chegaram. Agora, também é importante rever essa aula, né? E João Briane, ele já colocou aqui alguma coisa relacionada às peças. Você quer que eu fale? Ele já disse aqui quantas peças tem aquela. Eita, porque eu botei certo. assim, né? Eu coloquei, atenção, vejam que essa imagem vai ser trabalhada na próxima aula. Aí João coloca quantas peças tem. Posso falar? Pode, fale. João está dizendo, pessoal, que essa peça aí, né, que Briane está prometendo, dizendo que na próxima aula ela vai estar real, não é na tela não, viu? Ela disse que vai trazer e é grande. Então, João está dizendo que tem 24 peças. Será que João acertou, gente? E a Andresa disse, por aí. Por aí. Por aí, é isso, né? Ela diz também, a Andresa diz no final, é isso. Então, veja, tem João, que já arrisca aí a quantidade, dizendo 24 peças, e a Andresa, que está concordando com ele, né? Então, acho que vai ficar aí um gostinho de dizer, olhe mais essa imagem, para vocês poderem também dizer, na hora que começar a aula, no próximo encontro aí com Briane, vocês já vão chegar dizendo, é isso, concordando com o João ou não, né? É importante prestar atenção e fazer aí, cada um, o seu cálculo mental, vendo aí o que é que pode... Como é que pode aí arriscar? Eu gosto de Isabel, que ela faz aí o suspense, minha gente. A ideia é realmente essa. A gente não vai bater o martelo na resposta, mas é interessante, João, você colocar como que você achou esse valor aí da quantidade de peças. E daí você coloca esse tipo de relação. Olha, ela tá balançando a mãozinha ali. Diga, professora. Igor tá pedindo para... Mostra aí, tia. Bota aí bem grande que eu quero ver. Eita, Billy, olha aí. É isso, gente. Eu acho que a interatividade é isso mesmo. Funciona desse jeito, né? E aí, gente, dá para você já conseguir visualizar a quantidade que existe de bloquinhos aí em cada uma das dimensões e fazer justamente o que Isabel falou, esse cálculo mental, né? O exercício desse cálculo mental é o que a gente quer por aqui, tá certo? Bel, tem mais algum comentário por aí? Não, tem mais gente concordando em 24. A Andresa faz e ainda coloca 4. 4 vezes 6, 24. Andresa diz, fiz com as cores e a quantidade de peça. É isso mesmo? Opa! Gostei da estratégia. Existem outras, mas eu Andresa gostei diz, da estratégia. fiz com as cores, né, e a quantidade de peças. E ela faz aí a pergunta. Sofia está também afirmando, é mesmo 24. Quer dizer, ela está afirmando que são 24 peças. Eu estou gostando, gente, desse suspense. É muito bom, não é? Eu também fiz os cálculos aqui. Na próxima aula eu vou ficar atenta, né, para saber aí esse resultado, se tem mesmo. Porque vocês vão ver em tempo real vamos dizer assim, os blocos, né? Não numa tela, onde a gente vai poder contar e conferir se é isso mesmo. É assim, Briane, que vai ser feito? Mesmo. Minha gente, eu vou sair daqui. Isabel vai ficar dando aula de matemática e tá tudo certo, viu? Olha só, já deu minha hora. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. Isabel, dê um cheiro para eles, para a gente se despedir. Tchauzinho, pessoal. Daqui a pouco eu estou voltando aqui na aula, né? Então, espero vocês para outras aulas, né? Fiquem atentos, daqui a pouco tem outra aula aí. Vai tomar uma aguinha e volta logo. É isso, gente. Muito obrigada. Agradecendo aqui a produção maravilhosa. Hoje, com o Billy e Gil, aqui a gente tem Lais ajudando a gente a fazer a tradução simultânea, né, para a língua brasileira de sinais. E a gente se vê na próxima aula, tá certo? Até lá. Tchau, tchau.